Até porque como foi falado, né? A nossa república, ela já surge de um golpe. Exatamente. Né? Ela surge, a gente perde aquela questão de... Inclusive, o professor Guilherme Freire, não sei se o senhor conhece, filósofo, né? O professor Guilherme Freire, ele fala muito que nós tínhamos virtudes a ser seguidas por exemplo, monarquia. Questão do jus natural, direito romano. A partir de então, cria-se na República uma outra forma de produção de democracia, outra forma de produção de república, né? Que é o que a gente vai perdendo, vai se desprendendo do jus natural, né? Que ele até chama isso de apriorismo político, uma coisa assim, que é uma referência a Kant, né? É uma referência também a Kant, na verdade, ao positivismo político, né? Que é uma filosofia autoritária, em primeiro lugar. Sim. Né? A ordem como fim, o Estado como meio, né? E... Enfim, tem um ditado do Kant: a ordem como princípio, o Estado como meio, a felicidade como fim. Mais ou menos isso. Eu ia até falar sobre isso quando eu tava dizendo. Porque a nossa base, ela tá toda no positivismo. Tanto que na nossa bandeira tem lá, ordem e progresso. Ordem e progresso, né? Que não é, de fato, uma expressão em função da qual devamos alimentar algum tipo de rejeição. Pelo contrário, ordem e progresso são coisas boas. Agora, como? Né? Na perspectiva positivista, o elemento garantidor da ordem e promotor do progresso é o Estado. Deve ser o Estado. Por isso, o cientista político Zé Murilo de Carvalho, ele diz: no Brasil nós não temos cidadania, nós temos estadania. Né? Porque o Estado é o agente político promotor, né, do progresso. Né? Supostamente promotor do progresso. E esperamos tudo do Estado. Sim, né? E nada esperamos da sociedade, de nossos próprios esforços. Sim, a questão do... A pessoa, hoje em dia, se luta muito por direitos, mas esquecem dos deveres. Dos deveres. Né? Há uma inversão de valores. Primeiro você quer o direito, você esquece dos deveres, né? Exatamente. Mas nós esquecemos que há, de fato, uma sequência nisso. Professor Júnior, ainda falando dessa crise política, né? Isso coloca em declínio ainda mais a esperança do povo brasileiro. Por um lado, né? Por exemplo, como o Gabriel falou aqui, por um lado, as pessoas esperam um Messias Salvador. Por outro lado, cria-se um paradoxo, porque as pessoas elas pensam assim: política não vai mudar em nada, político não presta, acabou, enfim, coloca uma desgraça total na política, né? Como se a política, em sua essência, fosse uma desgraça, o que não é bem assim, né? Nós não podemos pensar assim. Inclusive, muitos jovens hoje, eles falam que eles não ligam para a política, não se importam com política, justamente por conta dessas crises, né, políticas, tantas promessas e essas promessas não são cumpridas, né? Essa perca ainda mais do jovem na política, de pensar política, de estar ativo na política, surge ainda desses problemas que a gente vem enfrentando ordianamente? Acredito que sim. E assim, o que há de mais desconfortável nisso, né, são os efeitos disso, né, sobre os padrões de escolha, né, do eleitorado brasileiro, inclusive esse eleitorado jovem. Ora, no momento em que ele pensa o voto e sua participação política de forma indiferente, né, ele tende também a não valorizar essa arma que ele tem em mãos, né, tende a usá-la, inclusive, e essa é pior do que não usar o voto, né? Que não usasse essa arma que ele tem em mãos, é usar de forma a desqualificar a sua escolha. Sim. Né? Eu acho que esse é o maior prejuízo que nós temos nesse estado de coisas, né? Essa desesperança levar a um uso desqualificado do voto. De fato, desprezar a política. Desprezar a política. Porque a gente está inserido aqui no nosso contexto cultural, né? No nosso contexto aqui enquanto brasileiros. A gente tem a nossa história da política. Mas a política, ela não surge como o que a gente vê hoje. Ela não é esse malefício que a gente vê hoje, né? Quando ela é pensada, por exemplo, na Grécia Clássica, não é verdade? A política digamos assim, é a arte de produzir consensos em meio ao dissenso. É a arte de construir, né, padrões de conduta em nome do interesse comum.
né? Originalmente é isso a política. E continua a ser. Continua a ser. Eu acredito piamente, né, que não se constrói um país, não se constrói uma nação, não se progride, né, uma democracia, né, sem a participação política, sem o debate político. E também a gente vê, como a gente até estava falando aqui, a gente vê muitos jovens esperando do Estado. Parece que já é cultural do brasileiro, esperar do Estado. E não ver a sua responsabilidade como sociedade. E é uma coisa que todos nós escutamos, a pessoa ela critica o Estado, critica o político, e quando você fala, e se fosse você? A pessoa vai lá, abre a boca, na maior cara de pau e fala, eu também ia roubar. Então parece que a pessoa já tem aquilo dentro dela mesma, parece que já é cultural do brasileiro, e aí vai tudo aquilo que nós estamos debatendo. Parece que é uma crise política, democrática, uma crise cultural do Brasil, e eu acho que é uma das piores crises que nós enfrentamos, é a crise cultural também. O Sérgio Buarque de Holanda, numa obra intitulada Raízes do Brasil, é a sua principal obra, é a obra seminal do Sérgio Buarque. Né? Isso na década de 30. A obra, a primeira edição de Raízes do Brasil, foi publicada em 1936. Então é uma obra já que tem um certo tempo de estrada, mas é ainda atual. Ele produz um capítulo intitulado O Homem Cordial. Ele vai dizer, olha, o grande problema do brasileiro é a cordialidade. Né? E agora, o que é a cordialidade que ele chama aí? Não é a boa índole, não. Né? De ser simpático com as pessoas, não. Cordialidade que ele chama aí é passionalidade. Né? Eles dizem, nós pensamos a política muito com o coração. E quando pensamos com o coração e não com o cérebro, né, nós tendemos a nos submeter a todo tipo de distorção, né, que atrapalha as nossas decisões políticas. Né? Ou nós pensamos a política em função do interesse, e aí do interesse pessoal, né, isso que você está colocando aí. Uhum. Né? Se fosse eu roubava também. Né? Ou em função do ódio, meu inimigo, meu adversário é meu inimigo, e como meu inimigo ele tem que ser eliminado. Sim. Né? Tem que ser eliminado. Né? Ora, a gente enfrenta isso o tempo todo. Às vezes a gente até é obrigado a calar diante de determinadas situações para não sermos, de fato, agredidos. É verdade. Né? Em função de nossas ideias. Né? Porque as palavras, a agressão ocorre não é só no contato físico, né? Com as palavras. Verdade. Né? É a pessoa se utilizando, por exemplo, da sua posição de mando, de comando, para impor a você, né, aquilo que ela pensa, não respeitando, né, os seus posicionamentos. Então, Sérgio Buarque disse que isso é um entulho, né, que atrapalha o processo de construção da República no Brasil. Isso em 1936 ele dizia. E 36 é sintomático aí, porque ele vive ali o momento que antecede o golpe do Estado Novo, que concentrou de fato todos os poderes nas mãos de Getúlio Vargas, né? E é também, nós estamos aí a menos de 5 décadas do fim da monarquia. Sim. Né? E ele vai dizer, que república é essa? Que povo é esse? Né? Que povo é esse que não pensa racionalmente a política? O Sérgio Buarque de Holanda, ele era um pensador de índole weberiana. Ele estudou muito tempo na Alemanha. Né? E ele, por estudar na Alemanha, por observar o comportamento dos alemães em relação à sua recém-fundada república, né? Ele via o modelo da República de Weimar, na Alemanha, como um modelo a ser seguido. E aí ele vai tentar pensar, encontrar elementos, né, do racionalismo alemão aqui no Brasil não vai encontrar. Então nós não somos racionais em política. Esse é o grande problema para Sérgio Buarque de Holanda. Pensamos com cordialidade, pensamos com o coração, com as cordas do coração.
Isso nos coloca também numa crise, podemos falar de crise moral? Eu não sei o termo, porque o termo moral para mim Alexandre, ele tem muito a ver com nossa posição em relação a questões de comportamento. Sim. Dizer, por exemplo, que o brasileiro seja amoral, eu acho que é pesar um pouco demais a mão, Sim. né? Eu acho que não é bem isso, não. Não pense que seja uma crise moral, não, né? É uma crise mesmo de julgamento, né? É uma crise de passionalidade. Pensamos em função de nossos interesses privados. Tá aí os movimentos identitários querendo cada um pedaço de privilégio para si mesmo. Vinda do Estado, Vindo né? do Estado, Sim. né? Tá aí cada um de nós, quando eu falo nós eu estou generalizando, mas é no sentido mesmo de dar sentido ao que eu digo, né? Pensando em que nosso voto é propriedade nossa. Não é. Meu voto não é propriedade minha. Meu voto não me pertence. Por isso, devo exercê-lo com responsabilidade, né? Agora, pensar dessa forma é você abrir mão, né, de muitas negociatas e privilégios. Sim. E até mesmo porque os movimentos, como o senhor mesmo disse, como tem um lado que abraça eles, tudo que aquele lado fala, logo eles concordam. E é como você está falando, votam mesmo pelo coração. Em nenhum momento eles param para pensar se aquele voto está sendo certo, se aquele voto mesmo vai poder mudar o Brasil, ou até mesmo mudar a realidade daquele movimento. Por exemplo, o movimento negro. Vamos dizer assim, será mesmo que aquelas pessoas que eles estão votando vai mudar a realidade deles? Se vai mudar mesmo alguma coisa de verdade? Eu vou ser até um pouco sarcástico aqui, né? Pode não mudar a realidade deles, mas muda a realidade das lideranças. O DSD faz parte, né? Deixa eu ver se quem foi, meu Deus, não sei se foi o Milor Fernandes, quando numa referência a Chico Buarque de Holanda, ele dizia o seguinte, que desconfia daqueles revolucionários que lucram com sua própria causa. Muito bem, é verdade. Faz sentido, né? Quer dizer, pode não mudar a vida deles, mas muda a vida da liderança, muda, com certeza. E aí eles a gente... são alçados à posição a posições políticas relevantes, a situações econômicas mais confortáveis. Sim.